Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde Jesus se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus queridos irmãos, mais uma vez, que alegria poder estar aqui conhecendo esse povo bom aqui, né? Não conhecia ninguém. Eu sou padre Juliano, sou ali da Arquidiocese de São Paulo, bem no finalzinho da Arquidiocese, aqui do Jardim Santa Adélia. E com muita insistência da Andréia, ela conseguiu que o padre viesse aqui, porque essa já vai ser a quinta missa que eu celebro, ainda tenho mais uma. Mas, Deus dá força. E aí, a Andréia lá na comunidade, o Vicente veio, eu estou aqui com o Mateus e com o Lucas, eu estou procurando Marcos e João. Tem alguém Marcos aqui, alguém João, para completar o grupo dos evangelistas? Não? Vai ficar faltando. João deu no pé, ficou com medo do Lucas. Hã? Até lá eu encontro, isso mesmo. Né? Então, mas que bom a gente estar aqui com vocês hoje. E quando a gente cansa até chegar, quando a gente chega, Deus age e a gente não tem mais vontade de parar. E agora vocês vão aguentar o padre falando, já estão desde ontem ouvindo um monte de coisa, né? Pois bem, então vocês estão aqui reunidos e o tema é apacenta as minhas ovelhas, né? Olha lá que bonito, né? E apesar da palavra de Deus não dizer com todas essas letras, a palavra hoje também nos indica este caminho. E é interessante a gente já
utilizar a liturgia do dia de hoje, nos preparando para a realidade tão próxima nesta quarta-feira, quando vamos iniciar a nossa quaresma com as imposições das cinzas. Pois bem, este evangelho é muito conhecido e muito riquíssimo, né? Dá para fazer aqui uma reflexão antropológica, uma reflexão sociológica, mas por hoje eu decidi fazer uma reflexão bem pontual de duas coisas muito interessantes, que são simples, que são evidentes, mas que tantas vezes podem passar desapercebidas, né? A primeira delas é quem procura a Deus com confiança alcança a graça. E isso é uma verdade incontestável. Mas olha que coisa interessante. O paralítico já não andava, né? Já é uma dificuldade. E para chegar em Jesus tinha uma multidão que impedia o acesso. Ele não desanimou, ele foi criativo, né? Se não dá para ir pela porta, a gente vai subir com essa maca em cima do telhado e vou descer esse telhado, mas que eu vou encontrar Jesus, eu vou. Ele tinha muita vontade e a gana de encontrar Jesus não permitiu que ele desanimasse na primeira dificuldade. Não. Ele usou de inteligência, de sabedoria, de persistência. E aí já vem a primeira reflexão que a gente precisa tomar tempo. Porque é muito comum a gente perceber, eu procurei a Jesus e não encontrei. Eu pedi e não fui atendido. E aí, isso aí vira pretexto para um monte de coisa ruim que a pessoa faz, né? Não é assim, né? Na hora e do jeito que eu quero. Porque não é a sua vontade que deve prevalecer no mundo, é a vontade de Deus. E quem quer procurar e quem tem vontade, este querer e esta vontade se manifesta na atitude. A pessoa que procura e na primeira dificuldade desiste, revela uma vontade muito pequena, que talvez nem mereça ser chamada de vontade. Mas quando nós temos convicção, e a nossa fé deve nos dar essa convicção, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não há obstáculo, não há dificuldade que vá fazer a gente mudar de caminho, de verdade e de vida. Nós vamos insistir, vamos caminhar, vamos encontrar Jesus, por mais que a multidão nos atrapalhe. E quando nós falamos que a multidão nos atrapalha, nós podemos pensar exatamente na injustiça que o mundo, que a sociedade nos impõe. A sociedade é a multidão que nos afasta de Jesus. Por exemplo, né, uma coisa muito simples e muito comum. Quanta gente não participa na missa do domingo? Muito mais gente do que quem participa. Qual é a maior de todas as desculpas? Eu trabalho muito, o meu patrão faz eu até trabalhar no domingo, ou eu estou tão cansado que o domingo é o único dia que eu posso descansar um pouquinho. Olha o pecado, a sociedade nos afastando de Deus. E se a gente for fraco, a gente olha a multidão e volta para trás e não vai receber a graça. Mas se olharmos para a persistência do paralítico, ele foi criativo, ele olhou a dificuldade e disse: não, essa multidão não vai me separar de Deus, mas eu vou chegar lá, porque eu não tenho outro caminho, não tenho outra verdade, não tenho outra vida. Se eu não for até ele, eu vou para onde?